Deuteronômio, capítulo 17. Saudações, canal Vigia das Pessoas. Estamos vendo Êxodo DT, como você nunca viu. Hoje vamos comentar o capítulo 16, o 17 e, dependendo de como andar a carruagem, vamos ao 18. Tá bom? Antes de mais nada, vamos fazer a nossa meditação diária. Estamos lendo trechos desse livro, Perto do Céu. Ai, ai, ai. Por que estamos lendo esse livro? Porque o Êxodo e o Deuteronômio, que nós chamamos de DT, é a narrativa da entrada do povo em Canaã. E nós acreditamos que Canaã seja o céu. Foi o céu para eles, porque eles saíram do deserto abrasador e chegaram numa terra que manava leite e mel. E será o céu para nós. Só que para nós será o céu literal, porque a Canaã nossa é superior, é celestial. Então, a capital de Canaã vai descer do céu, Nova Jerusalém, e nós seremos habitantes daquela pátria amada, idolatrada, aquela sim, salve, salve. Hoje, dia 27, a importância da Bíblia. Falar da importância da Bíblia é como chover no molhado, né? Mas nesse molhado aqui é bom chover, porque quanto mais chover, mais molhado vai ficar. A importância da Bíblia, a santa palavra de Deus. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. Nós precisamos ser aprovado diante de Deus e manejar bem a palavra do Senhor. Manejar bem. O que significa isso? Você tem que saber os pilares onde foram edificados os conceitos desse livro. Entende? É por isso que estamos estudando. Porque você vai ter que dar notícia de sua fé. Não dá para viver assim, feitos animais no campo. Eles não têm que dar notícia de nada. Eles só têm que levantar de manhã, ir lá no coxo ou no capim, destinado a eles, no pasto destinado a eles, e se servir. Nham, 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 nham. Nem precisa adorar a Deus, agradecer. Não. Por quê? Porque eles não têm pecado. Então eles não têm obrigação nenhuma com o Senhor. Agora nós, por outro lado, somos pecadores, empedernidos. Talvez não empedernidos, Senhor, porque nós somos pecadores convertidos.
o convertido ele não se empedernece. Por quê? Ele se compadece do seu próximo. O pecador empedernido é aquele que nem reconhece a existência de Deus, o Criador do céu e a terra. Então, o texto de hoje, Paulo dizendo a Timóteo, não é? Você precisa ser homem aprovado por Deus. Você precisa manejar bem a palavra do Senhor. Manejar significa você precisa saber quais são as bases onde estão estabelecidas a palavra de Deus. Quais são as bases onde você vai ancorar a sua fé. Entende? Você entende, eu sei. Eu sei. A Bíblia contém um singelo e completo sistema de teologia e filosofia. Ah, que gostoso. Por acaso eu sou formado em teologia, estou formado em teologia e estou me formando em filosofia. Por isso eu preciso conhecer bem a palavra do Senhor, porque eu preciso ser um teólogo que saiba manejar a palavra do Senhor. Eu preciso ser um filósofo que conheça as grandes filosofias da criação. É o livro que nos torna sábios para a salvação. A sabedoria é diferente de teologia e filosofia. Sabedoria é coisa que vem de Deus, não vem do banco da faculdade. Ela nos conta como podemos chegar às moradas de perene felicidade. Como eu disse, ela nos ensina como chegar a Canaã celestial. Ela fala-nos do amor de Deus, segundo é revelado no plano da redenção, transmitindo o conhecimento essencial a todos, o conhecimento de Jesus Cristo. Ele que foi o enviado de Deus. Ele foi o autor da nossa salvação. Aqui está Eu digo foi porque é a cruz, não é? Mas ele é o autor da nossa salvação. Sem a palavra de Deus, não poderíamos ter, porém, o conhecimento de que tal ser como o Senhor Jesus já visitou o nosso mundo. Alguns incrédulos dizem que Jesus não esteve na terra em corpo, era apenas um espírito. Graças a Deus, a palavra do Senhor diz que Jesus veio aqui em carne, habitou conosco, comeu conosco, sofreu conosco, morreu conosco e ressuscitou conosco. Eu até poderia dizer, ressuscitou conosco, porque quando ele ressuscitou, muitos, é muito, gente, é mais do que uma mão, muitos dos que estavam dormindo ali ao redor, nas tumbas de Jerusalém, ressuscitaram com ele. Muitos. Desses muitos, quem poderia ser? Eu ia falar Lázaro, mas não, coitado. Lázaro perdeu essa ressurreição maravilhosa. Porque Lázaro provavelmente deve ter morrido. Esses muitos, muito bem poderia ser o João Batista. Alguns dos profetas que estavam ali enterrados nas cercanias de Jerusalém. Seguramente o bom ladrão, aquele homem da cruz que era empedernido pelo pecado e que num lampejo de luz, ao ele olhar a face de Cristo, quando ele contemplou o olhar de Jesus, ele não resistiu e falou: salva-me.
Lembra-te, Senhor, de mim. Jesus, com muita dor no coração, estava furado de todos os lados. Jesus, ele não estava mais aguentando aquela dor física. Sem falar naquela dor do pecado que estava pesando sobre ele. Mas quando ele notou ali, ele respondeu na hora: estará comigo no paraíso. Estará comigo no céu. Você será habitante da Canaã celestial. Por isso, meu irmão, não se sinta indigno de habitar o céu. Por mais que você tenha feito, por mais que você tenha errado, por mais que seu coração tenha se tornado como o de Faraó, empedernido, endurecido, tornado pedra. Aceite o lampejo de luz hoje e fala a Jesus, me leva para o céu. Lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Jesus, ele não rejeita nenhum. Nenhum. Por isso a teologia bíblica diz, Jesus morreu por todos. Todos. É humano, tem coração ainda que empedernido. Você foi objeto da salvação na cruz. O fato de nem todos se salvarem não significa que Jesus não morreu por todos. Jesus morreu por todos. Não tinha dois ladrões, a cruz e Cristo, Jesus ao centro, e dois ladrões? Teve um que falou, Senhor, salva-me, cura-me, leva-me para o céu. Jesus não perguntou como é que ele estava a vida dele, o que ele tinha feito ou o que tinha deixado de fazer. Ele falou, você está salvo, pronto. O outro, o que ele dizia? Ele fez coro ao povo que gritava, você salvou a muitos e a ti mesmo, não? Salva, saia dessa cruz. E o outro gritava, sai daí, Jesus. Vai, vai. Sabe? Ele recusou a luz que emanava dos olhos de Cristo. Ele viu também. Todos viram. Assim como o soldado que o feriu viu. Acho que foi o centurião que falou quando ele morreu. Verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Esse que nós matamos agora. Era o eu sou Filho de Deus. Então, esse livro, ele pede, ele mostra esse Cristo nascido, morto e ressuscitado como homem para salvar o homem. Todos, desde o primeiro vivente que nasceu, depois de Adão, até o último que nascerá, pode ser salvo por Cristo. Ah, mas meu pecado é muito grande. Eu matei um filho inocente para roubar R$10 para comprar uma pedrinha de não sei o quê. Ah, mas Deus te perdoa. Deus perdoa, mas a mãe e o pai dessas pessoas, desse jovem, um jovem promissor que estava na faculdade, vai me perdoar? Aí a história diz que o pai disse, vai.
porque eu sou o pai daquele menino que você matou. E aquele ladrão, assassino, drogado, chulo, caiu aos pés do pai e disse: me perdoa, eu aceito a Cristo. E o pai, com o coração ferido, com o filho morto, abraçou-o e batizou-o. Outro empedernido, Nabucodonosor. Nabucodonosor matava, trucidava e depois assava no forno as pessoas. Se converteu, veja lá, até escreveu um capítulo da Bíblia. Imagina, Deus concedeu a ele escrever um capítulo da Bíblia. Deus não concedeu a Davi fazer o templo e concedeu àquele rei incircunciso escrever um capítulo da Bíblia. Vai lá, capítulo 4 do Daniel. Ele amoleceu o coração de Nabucodonosor. O rei Nabuco estará no céu nos recepcionando. Veja, veja, veja. Então, meu amigo, por mais pecado que você tenha, por mais pessoas que você tenha matado, por mais mentira que você tenha contado, por mais mulheres que você tenha traído, você ainda é objeto da salvação de Deus. Deus fez morada no céu, uma para cada habitante da terra, desde o primeiro nascido até o último que vai nascer por esses dias. Está lá o lugar. Se essa pessoa não estiver lá, o seu lugar estará vazio. E a gente vai passar por aquele lugar vazio, aquela mansão ali, e vai perguntar: Senhor, cadê o morador dessa casa? Ele, triste, com o coração sangrando, vai dizer: ele não quis vir. Ela não quis vir. Porque não há coração humano que não tenha luz, que não possa ser atingido pela luz do céu. É impossível que alguém que queira estar no céu não esteja. Vou repetir. É impossível que alguém que, mesmo por um segundo, como bom ladrão, tenha desejado o céu e não esteja no céu. Entende? E o segredo está contado aqui. Não aqui, aqui também. Mas aqui. O segredo qual que é? Jogue-se aos pés de Cristo. Não importa quão pecador eu seja, não importa quantas mentiras eu contei, quantas mulheres eu traí, quantos esposos eu traí, não importa quantos filhos eu coloquei lá na lata de lixo, quantos filhos eu matei no ventre, não importa. Deus não olha para o tamanho do seu pecado. Ele olha para o tamanho da vontade que você tem de estar no céu. É só isso. O trabalho é de Cristo. A salvação é de Cristo. Nós só temos que aceitar e fazer a nossa parte, que é o quê? Ele disse: se você me ama, guarde os meus mandamentos. É o que está escrito aqui em Êxodo e no DT. Coloca isso na sua cabeça de pedra, homem. Não tô brabo não, tá? Só estou dando ênfase.
Eu não posso me aborrecer com alguém por quem Cristo morreu. Sem a palavra de Deus, não poderíamos ter, porém, o conhecimento de que tal ser como Jesus já visitou nosso mundo, nem algum conhecimento da sua divindade, segundo é indicado por sua existência anterior junto com o Pai. A Bíblia diz que Jesus, antes de ter nascido, ele disse: antes de Abraão, eu sou. Alguém que é antes de Abraão não pode ter surgido ali no ano zero. Esqueça a teologia. A Bíblia não foi escrita só por eruditos. Pelo contrário, destinava-se ao povo em geral. Acabei de dizer que até o incircunciso Nabuco escreveu a Bíblia. As grandes verdades necessárias à nossa salvação são tornadas tão claras como o meio-dia, e ninguém errará e perderá o caminho. Está vendo? Ela está dizendo o que eu acabei de falar. É impossível alguém errar o caminho do céu. Impossível. Repito, impossível. Você se sente indigno? Pois eu repito aqui. Você é tão digno quanto o mais santo dos santos que já viveram. Houve 3 que foram citados: Noé, Daniel e Jó. Esses 3 estão salvos, de acordo com a palavra de Deus. Então eu repito, você é tão digno de herdar o céu como esses 3 heróis, Noé, Daniel e Jó. Põe isso na sua cabeça, homem. Você vai ficar aí correndo atrás de migalhas, atrás de dinheiro, atrás de pouca satisfação? Ponha juízo na sua cabeça. Você não sabe quanto tempo vai viver. Amanhã eu coloco o juízo na cabeça. Eu estou estudando aqui, mas depois eu vejo isso. Não tenho tempo agora. A faculdade não me deixa, o trabalho não me deixa, a família não me deixa, o lazer não me deixa, os passeios não me deixam. Bota juízo na sua cabeça, homem. Vá ver o discurso de Moisés. Observe com atenção. Ninguém, até um louco de pedra, poderá errar o caminho do céu. Uma criança de peito poderá errar o caminho do céu. Um tiozinho de 79 anos poderá errar o caminho do céu. Porque a resposta não é quanto eu corro, e sim como eu corro em direção ao céu. Agora, haverá alguns que não chegarão no céu. Por quê? Diz aqui a Escritura. Aqueles que seguem o próprio critério em lugar da claramente revelada vontade de Deus. Eu sou crente, diz alguns. Eu não sou tão ruim assim, diz outros. Não precisa você se preocupar com isso. Isso era por os judeus de Israel.
Você vai se preocupar com Páscoa? Hoje vamos falar de Páscoa, das festas sagradas. Eram 7. No capítulo 16 parece que eles citam apenas 3. Porque são as mais importantes. A Páscoa, as primícias e... Páscoa, primícia e o dia da expiação. Páscoa, primícia, o dia da expiação, o dia das barracas, não sei. A gente vai ver isso com detalhe. Calma, segura seu cavalo aí. Se você ouviu falar de Jesus e empedernou o seu coração, você vai errar o caminho do céu. Então, se você ouvir a voz dele hoje e ele clama por sua palavra, ele clama pela natureza criada. Deus fala pelas obras que ele criou. Ele clama pelas estrelas, dizendo: vinde a mim. A palavra de Deus combate todo o mau traço de caráter. A Bíblia acaba com isso tudo. Ela molda o homem inteiro, interna e externamente, rebaixando o seu orgulho e presunção e levando-o a introduzir o Espírito de Cristo nos menores, bem como nos maiores deveres da vida. Eu posso falar isso com conhecimento de causa. A minha família me conhece. Eu era um menino egoísta, orgulhoso, soberbo. A palavra de Deus me transformou inteiramente. Eu cometi muitos erros. Alguns do que eu me culpo hoje. Mas a pouca idade releva muita coisa, não é? Como Jó disse, Deus não cobra os nossos erros da adolescência. Ô, seu adolescente, eu não estou falando para você sair pecando aí não, viu? Mas Deus, ele espera a maduridade para começar a cobrar. Entende? Porque Deus não quer que ninguém se perca. Deus quer que todos sejam revestidos das glórias do céu para que sejam capacitados a viver na pátria celestial. Deus, ele me moldou interna e externamente. Ele rebaixou o meu orgulho e minha presunção e levou-me a introduzir o Espírito de Cristo nos menores e nos maiores deveres da vida. Eu tenho trabalhado assim. Cometo erros, claro, mas eu tenho procurado viver como Cristo viveria. Eu tenho procurado tratar as pessoas como Cristo trataria. A Bíblia ensina a ser inabalável em sua lealdade à justiça e pureza. Hoje vai falar da justiça, vai falar dos juízes, porque os 10 mandamentos são claros, mas aqui no capítulo 16 ele vai reforçar e dizer: você é juiz em Israel, seja reto, julgue com sabedoria, não com dolo. A Bíblia ensina-nos a ser inabaláveis em nossa lealdade com a justiça, com a pureza, e ao mesmo tempo a ser bondoso e compassivo. Uma vez, eu adoro lembrar disso, uma senhora que eu considerava minha mãe me mandou uma carta, porque a gente trabalhava junto e ela mudou para o Paraná. Dona Hilda, adorava ela. E ela mandou uma carta algum tempo depois, e ela escreveu assim:
na introdução. Bondoso Cícero. Que gostoso. Eu me senti a bondade em pessoa. Hoje ela descansa no Senhor, mas ela vai se levantar. Nós vamos nos encontrar e falar: oi, estamos aqui. Então, a bondade é dom de Deus. Se alguém te reconheceu como bondoso e compassivo, não se orgulhe. Isso é dom de Deus, é dom do céu. O apreço pela Bíblia aumenta com o seu estudo. Quanto mais você ouve a Bíblia, você lê a Bíblia, você prega sobre a Bíblia, aumenta o seu deleite por ela. Para onde quer que se volver, o estudante da Bíblia achará exposta a infinita sabedoria e o infinito amor de Deus. Para aquele que realmente está convertido, a palavra de Deus é alegria, consolo da vida. O Espírito de Deus lhe fala e seu coração torna-se como um jardim regado. Eu não falei chover no molhado? É isso. Aquele que está convertido se deleita com a palavra de Deus mais e mais. Ah, então quer dizer que se eu não tiver convertido, eu não posso ler a Bíblia? Pode, deve. Porque a Bíblia é a luz de Deus. E luz é sempre luz. Luz, ela sempre espanta as trevas. Então, se você não se sente convertido, não saia chorando. Pega a Bíblia, a palavra de Deus, e vai ler. Pega os profetas e vai ler, tá vendo? Ó? Isso aqui é um profeta. Isso aqui foi profetizado há 100 anos atrás, mais. Eu estou me deleitando com a leitura hoje. Assim como aqueles que viveram na época desse profeta aqui, dessa profeta, que é uma mulher, puderam ouvir as palavras da boca dela. Ela registrou no livro e agora eu estou podendo ouvir e passar para você. Veja se o que eu estou dizendo é mentira. Se for mentira, que caia a banda do céu sobre mim. Porque Deus disse. Se as coisas que o profeta disser não acontecer, então o profeta é falso, não precisa crer nele. Mas se acontecer, e os escritos dessa mulher aqui têm levado milhares aos pés da cruz. Inclusive esse que está aqui falando com você, conheceu verdadeiramente a Cristo pelo escrito dessa mulher aqui, no livro chamado O Desejado de Todas as Nações. Leia. Leia esse livrinho aqui, Perto do Céu. Leia Caminho a Cristo. Esse ano passado, nós distribuímos mais de 200, acho que foi milhões, 200 milhões de edições de uma edição condensada de um livro chamado Grande Conflito. Eu não sei qual foi o título que ele saiu aí, mas eu acho que foi o Grande Conflito mesmo. Eu tenho uma dupla, eu faço parte, sou uma dupla com o meu amigo, e nós distribuímos muitos livros. Para você que recebe é de graça, mas nós vamos lá e compramos com todo carinho e atenção, todo amor, e entregamos nas ruas para pessoas desconhecidas. Eu faço questão de entregar até para os amigos conhecidos. Ele, meu amigo, não vou citar o nome dele aqui, porque todo mundo conhece, mas ele é até mais efusivo do que eu. Ele entrega mais e prega mais. E acho que eu entreguei uma caixa, ele entregou já 2. Mas ao redor do mundo foram mais de 200 milhões. É isso mesmo que eu estou falando?
Mas foi muito. Foi tanto livro que se esses livros fossem colocados lado a lado, assim, ó, um, depois o outro, depois o outro, esse livro circundaria a Terra. Eu acho que mais de uma vez até. Então, meus amigos, o profeta está gritando aqui, ó, gritando em voz alta: leia a Bíblia. O Espírito de Deus fala ao seu coração e torna-se a sua vida como um jardim regado. Conhecimento algum é tão firme, tão coerente, tão vasto como o obtido do estudo da palavra de Deus. Se não existisse no vasto mundo outro livro, a palavra de Deus, posta em prática pela graça de Cristo, por si só se tornaria perfeito, por si só tornaria perfeito o homem neste mundo, com um caráter habilitado para a vida futura, imortal no céu. Sim, um futuro imortal no céu, porque hoje, a despeito do que se fala por aí, o homem não é imortal. O homem, quando morre, não vira estrelinha no céu. É bobeira isso. É bobagem falar por um filho que perdeu a mãe, ela virou estrelinha. Ou por um filho por um pai que perdeu o filho, a mãe que perdeu o filho, seu filhinho agora virou anjinho no céu. Mentira! Anjo é um ser diferente de humano. Uma criança, quando morre, não vira anjo. Uma pessoa, quando morre, não vira santo lá no céu, não. Intercessor, não. O único intercessor é Deus, é Cristo. Põe na sua cabeça oca, homem. Ô, desculpa, tá? Ô, Senhor, me segura. Nós somos pó. Eu estava até vendo um artigo ontem. Estava vendo um vídeo no YouTube. E ele falava assim: você precisa aprender uma coisa. A gente não enterra cadáveres. Aquilo me chamou a atenção. Porque cadáver é o corpo encontrado em algum lugar. Aí a pessoa fala: achei um cadáver. A funerária vai lá, pega o cadáver e prepara e entrega para a família. Quando a família recebe aquele corpo no caixão, aquilo não é mais um cadáver. Aquele não é um cadáver, ele disse. Quando eu estou aqui exumando um corpo, que é tirar os restos mortais, a mulher até queria, eu posso colocar na urna, porque ali ia tirar de uma urna e colocar num saquinho, numa gaveta. Eu posso colocar a roupa dele, que ele usou? Ela falou: não, minha senhora. A gente só vai guardar ali os restos mortais de seu parente. Então aqui eu não estou exumando o cadáver de seu parente. São os restos mortais que merecem respeito e não podem ser misturados com outras coisas, roupas, sapatos, etc. Então, quando você coloca o seu amado lá na última morada, penúltima, né? Porque depois ele vai subir para o céu. Você não pode pensar mais em seu parente, seu amado, como alguém, como um cadáver. Não. Pense nele como uma pessoa que está dormindo, que vai ser tornado pó daqui a 3, 4 anos, até menos. Você vai lá, abre o caixão e só tá os ossinhos lá do crânio. E se for daqui a 50, 100 anos,
nem os ossinhos estarão lá mais, porque ele vai se desintegrando e virando pó, pozinho mesmo, como a Bíblia disse. Então, nossos queridos mortos não viram espírito. O espírito dele não está aí perambulando por cima do mundo. Não, o espírito dele está grudado aqui, ó, na mão de Jesus. E naquele dia ele vai dizer: Cidinha, venha para fora. E todo aquele pó que tiver em volta, que fizer parte do corpo dela, vai se juntar misteriosamente como o Lázaro, como aconteceu com Lázaro. Apesar que Lázaro estava putrefando apenas há 4 dias, então ainda estava ainda tudo ali, mais ou menos inteiro. Mas se te fizesse 40 anos, Jesus teria dito: Lázaro, sai para fora. E aquelas partículas teriam se juntado e Lázaro sairia para fora. Lázaro não veio lá do céu, de um espirituário, de um almário ou de um purgatório imaginário. Não. Os nossos queridos mortos estão descansando no Senhor. Eu sei que essa é uma mensagem indigesta, porque eu tô falando contra 95% da humanidade. Todos eles acreditam nessa ideia. Eu acho que foram os gregos que trouxeram essa ideia de que existe corpo e alma. Não existe corpo e alma. Existe corpo e sopro de Deus. Alma. Entendeu? Corpo mais o sopro de Deus é alma. Corpo menos o sopro de Deus, cadáver que depois vira restos mortais. Restos mortais, mais o sopro de Deus, alma que herdará o céu, que hoje está inconsciente, está dormindo, o sono. Jesus disse: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas eu vou despertá-lo. Aí falaram: se ele está dormindo, está tudo bem, daqui a pouco ele acorda. Ele falou: não, seu trouxa, Lázaro morreu. Mas estou dizendo que a morte é como se fosse um sono. E eu vou despertá-lo desse sono. Eu vou ressuscitá-lo. Meu Deus, é tão simples. Por que 95% da humanidade não crê nisso? O diabo cruel está entorpecendo a mente das pessoas e está colocando filmes aí, sabe? Tem um que foi muito sucesso. Como é que chamava aquele filme, meu Deus? Ai, meu Deus, com Woody Goldberg e aquele rapaz. No filme, o rapaz morre e depois fica vivendo, interferindo na vida da mulher. E aí vem uma médium, que é interpretada por Woody Goldberg, e fala: eu estou vendo o seu marido, ele está aqui perto de mim. Mentira satânica! É Satanás falando pela mídia eletrônica, pelo cinema. Aquele bruxinho lá, Porter. Gente, todo mundo crê nisso. O Rei Leão, o leãozinho falando lá do céu, agora você vai fazer. Mentira! Isso é tudo mentira. Mentira!
Mentira, o assunto do vídeo não era esse. Ô Senhor. Mas está tudo contextualizado, tá bom? Os mortos não sabem o que estamos falando. Os mortos não sabem coisa alguma. Nós, os vivos, sabemos que morreremos, mas os mortos não. Eles estão descansando, repousando. Quando Jesus falou, Lázaro, venha para fora, Lázaro não desceu lá do céu onde estava, ou lá no limbo onde poderia estar, ou lá no inferno onde poderia estar. Não. Lázaro saiu da tumba e veio. E falou, estou aqui. Ah, mas tem a experiência de Samuel, que ele subiu do inferno. Se Samuel tivesse em algum lugar consciente, ouvindo aquela bruxa maldita do inferno, ela diz, eu estou vendo subindo um velho. Se Samuel tivesse no céu, ele subiria do inferno ou ele desceria do céu? Então ela teria dito, estou vendo descer o Espírito do céu. Entendeu, gente? Olha lá, mentira. Vamos mais um pouquinho distante lá. Gênesis 3, quando a mulher peca, Satanás disse na boca da serpente, não morrereis. Vocês vão virar estrelinha no céu, seus bobinhos. Deus está falando isso porque vocês não conhecem, mas vocês vão ficar sabidinhos. Mentira! Ninguém vai virar intercessor. Ai, ele morreu, não é? Eu ouvi muitas vezes gente falando isso para mim. Ai, sua esposinha agora vai estar lá no céu cuidando de você. Mentira! Ela cuidou de mim a vida toda. Mas agora ela não pode fazer nada por mim. E nem eu posso fazer por ela. O máximo que eu posso fazer é cuidar dos restos mortais dela. Mas nem isso eu pude. Graças a Deus que a cidade fez isso por mim. Mas eu vou lá toda semana, todo dia, sei lá, sempre eu vou lá. E eu fico pensando, por que eu não fiz melhor, não é? Mas ela está lá, repousa. Seus restos mortais estão lá. Já faz 6 meses. E eu acredito piamente, como essa luz que está iluminando aqui, está vendo aqui fora? Essa luz é o sol que já está despontando ali pela janela. Como essa luz que está iluminando. Ou como essa luz, por testemunha, eu digo que ela vai ressuscitar. E eu, se estiver vivo na vinda de Jesus, eu acho que isso não vai acontecer, mas eu também deverei ser ressuscitado. Misericórdia, Senhor. Eu quero ir para o céu. Conhecimento algum é tão firme, tão coerente, tão vasto alcance, como o obtido do estudo da palavra de Deus. É Dona White falando isso. Viu, seu incircunciso? Não venha xingar o profeta dos outros. Você prefere outro profeta? Tudo bem. Não xingue o meu profeta. Se não existisse no vasto mundo outro livro, a palavra de Deus posta em prática pela graça de Cristo, por si só, tornaria o homem perfeito
neste mundo, com um caráter habilitado para a vida futura imortal no céu. Os que estudam a palavra, tomando-a pela fé como a verdade e assimilando-a no caráter, serão completos naquele que é tudo em todos. Graças a Deus pelas possibilidades apresentadas aos seres humanos. Amém. A profeta escreveu isso em 11 de junho de 1908. E agora, em 24, está fazendo efeito no meu coração. Em 13 já fez, porque eu li essa lição em 13. Amém. Ouçamos os nossos profetas, porque eles, João Batista, Ellen G. White, essa é exclusiva para os adventistas. Você pode usar se quiser. Eu não era adventista. Um dia me deparei com ela e falei, não, eu quero para mim também. Deus fala pelos profetas. João Batista, Paulo, Moisés. Os que põem toda a armadura de Deus e devotam algum tempo cada dia à meditação, oração e estudo das Escrituras, estarão em ligação com o céu e terão uma influência salvadora, transformadora sobre os que os cercam. Pensamentos elevados, nobres aspirações, claras percepções da verdade e dever para com Deus serão seus. Ansiarão por pureza, luz, amor, por todas as graças do novo nascimento. Amém. Capítulo 16 de Êxodo DT fala das festas, as grandes festas. Então, respeite o mês de Abib, celebrando a Páscoa para o Senhor seu Deus. Abib é o primeiro mês. Quando Moisés saiu com o povo do Egito, Deus disse, esse será para vocês o primeiro mês, Abib. E no dia 15 desse mês, você vai comemorar a Páscoa todo ano. Então é a Páscoa. Qual é a outra festa que aparece aqui? A Páscoa, depois tem a festa do pão sem fermento, pão asmo. E depois aqui vai uma outra festa. E depois dessa festa de pão asmo da Páscoa, você vai contar 7 dias a partir do momento em que você começar a ceifar as espigas. Conte 7 dias. Celebre então a festa das semanas em honra de Deus o Senhor. Essa aqui é a festa das semanas, é a festa das primícias. Então, o primeiro molho de trigo era oferecido a Deus. Eu sei que ao todo são 7 festas, mas aqui ele fala de 3 mais importantes, que eu entendi aqui foi a festa a Páscoa, a festa dos pães sem fermento e a festa das primícias, é isso? A festa das barracas aqui, ó. Celebre a festa das tendas durante 7 dias. Então, é a festa dos tabernáculos, festa da Páscoa, festa das primícias, festa dos pães asmos, o dia da expiação. São 7 festas ao todo que o povo devia comemorar, tá bom? Tá tudo aí no capítulo 16 de Deuteronômio. Durante 7 dias você festejará em honra do Senhor. Por isso, 3 vezes por ano, todo homem deverá comparecer diante do Senhor, no lugar que ele tiver escolhido. Nas festas dos pães asmos, na festa das semanas e nas festas das tendas, que ninguém se apresse
se apresente de mãos vazias durante a festa. Cada um traga o seu dom, conforme a bênção que o Senhor, seu Deus, te deu. Então, aqui no final do capítulo, ele está falando. São essas 3 festas, ó. Por 3 vezes por ano, todo homem deverá comparecer diante do Senhor, no lugar em que ele estiver escolhido. Festa dos pães sem fermento, festa dos pães asmos, festa das semanas. Não sei se é essas festas das barracas. Não. Festa das semanas eu acho que essa é a festa das primícias. E depois a festa das barracas, que são as tendas. Entendeu, minha gente? São 3 festas importantes aqui que Moisés repetiu no capítulo 16 de Deuteronômio. Entendeu? E falando sobre Páscoa, nós, os cristãos, hoje, comemoramos a Páscoa de modo diferente. Porque nós comemoramos a Páscoa como Jesus comemorou a última Páscoa e disse: a partir de agora vocês vão celebrar a Páscoa diferente. Vocês vão comer o pão e o vinho, e isso vai ser a memória de mim. Então, os cristãos hoje, eles comemoram, não a Páscoa, mas eles comemoram a Santa Ceia. Entende? Ah, é proibido comemorar a Páscoa, Cícero? Não. Poderemos comemorar, porque o povo judeu ainda continua comemorando a Páscoa religiosamente desde aquele tempo. Tá bom? Então, se você quer comemorar a Páscoa como o povo de Deus comemorava, siga o calendário judaico. Observe, quando eles estiverem comemorando a Páscoa, vocês comemorem também. Cuidado com essa Páscoa espúria aí. Com todo respeito, eu não quero ofender ninguém. Mas essa Páscoa que se comemora aí, todo mundo está acostumado, ela é espúria por um detalhe. Ela não segue a ordenância bíblica. Porque a ordenância bíblica disse: nesse dia comemorarás a Páscoa. E aí o povo judeu, eles comemoram a Páscoa no dia que cai. E aí a religião moderna aí, ela falou assim: não, nós vamos comemorar a Páscoa sempre no domingo. Por conveniência. Entendeu? Mas isso não é o modo correto de se fazer. Tá bom? Não é nenhuma crítica, é apenas uma observação. Isso? Ok? Na parte 2 do capítulo 16, fala sobre o exercício da autoridade. Moisés torna a dizer aqui para o povo: nomeiem juízes e oficiais de justiça para cada uma das suas cidades que o Senhor teu Deus vai te dar, para que julguem o povo com sentenças justas. Não perverta o direito, não faça diferença entre pessoas nascidas aqui e pessoas estrangeiras, entre pobres e ricos. Não aceite suborno, pois o suborno cega os olhos dos sábios e falseia a causa justa. Nós estamos sofrendo com a justiça brasileira por causa disso. A nossa justiça é uma justiça muito subornável. Nem é brasileira, é o mundo inteiro. Isso também acontece nos Estados Unidos, isso acontece no Canadá, isso acontece no Japão, acontece em todos os lugares. Acontece em Israel, claro. É claro que nessas nações que seguem mais à risca a palavra de Deus, a vigilância é maior. Nos Estados Unidos, por exemplo, é um país evangélico, deveria ter uma vigilância maior. Eu acho até que tem, viu? Compare as leis americanas com as leis brasileiras. As americanas, elas são mais assertivas. Lá eles praticam uma justiça melhor. Lá o pessoal não passa a mão na cabeça de bandido com tanta facilidade como acontece aqui no Brasil. Não.
Busque somente a justiça, para que você viva e tome posse da terra que o Senhor seu Deus vai dar a você. Não plante um poste sagrado ou árvore junto a um altar que você tenha feito para Deus. Nem levante uma estela. Eu não sei o que é a estela, porque o Senhor seu Deus odeia isso. Eu vou olhar na versão de hoje aqui para ver o que é isso. Cadê a versão de hoje, Senhor? Acho que essa é mais moderna. Ai, Senhor. Achei o capítulo 16. Essa Bíblia aqui, ela é muito legal, viu, gente? Ela tem a Bíblia em português e a Bíblia em inglês. Eu não falo inglês, mas eu tenho a Bíblia em inglês. Yes, yes, yes. Vamos ver como é que fala aqui no final do 16. Em obediência ao que o Senhor tem ordenado a Moisés, Arão colocou... Ah, não, eu estou olhando o Êxodo. Fui enganado por minha própria feitiçaria. Não é o Êxodo, eu quero o Êxodo DT. Eu quero o Deuteronômio. Êxodo DT, a justiça contada de novo. Êxodo DT, Êxodo DT, Êxodo DT. Números. É depois de números? Êxodo. Maneja bem a palavra de Deus, hein? Oxe, você está pensando o quê, homem? Tem que manejar direitinho a palavra de Deus, senão os irmãozinhos não vão gostar de você não, hein? Você não vai pro céu, menino. Achei. Êxodo DT, Deuteronômio 16, finalzinho. Não ergam nenhum poste sagrado além do altar que construírem em honra ao Senhor, seu Deus. Não levantem nenhuma coluna sagrada, pois isto é detestável para o Senhor. Ah, a estela é aquela coluna. Trocando em miúdos. Fuja da idolatria. E cuidado. Idolatria perto do templo sagrado é pior ainda. Deixa eu gastar um pouquinho aqui. Quero ver como é que fala na versão em inglês. Vamos ver se eu consigo, né? Essa palavra estela, que aqui virou coluna, vamos ver. Do not go to, I swear, Lord, and not erect sacred stone for this Lord God. Stone? Stone é uma pedra? Eu acho que stone é a coluna. É isso! Graças a Deus! Concluímos Êxodo DT 16, como você nunca viu. Obrigado por sua paciência. Se você chegou até aqui, meu amigo, 1 hora depois, Senhor, eu estou abusando dos meus ouvintes. Pai, me ensina a fazer aquela coisa que os youtubers fazem, que é, eles pegam o videozinho, vão ali resumindo e fica menor. Eu quero agradecer aí aos inscritos. Eu sei que vocês me amam. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, vai. Compartilhe. É um canalzinho simples, humilde, sem muita pretensão. Mentira, eu tenho muita pretensão. Mas a pretensão principal é deixar ecoando a palavra do Senhor. O amor que eu sinto pela palavra do Senhor. O amor que eu sinto pelos meus irmãos da minha igreja. Sim. Todos, tanto os que estão vivos como os que já passaram. Os que já passaram a gente conhece como? Por seus livros.
E uma das que mais escreveu foi a senhora White. Tem irmãos da igreja que não são profetas, mas tem livros maravilhosos. Tem um livro, a propósito desse capítulo 16, ele chama O Ritual do Santuário. N.L. Andreessen. Gente, é um irmão amado, é um pastor maravilhoso que viveu nos anos, eu acho que nos anos 40, 50, 60, acho que ele morreu nos anos 70. Ele escreveu esse livro, gente, esse livro está na prateleira. Ele, não sei se está esgotado, mas se você procurar na casa publicadora, eu acho que tem alguma edição lá disponível. Chama-se O Ritual do Santuário, onde ele fala dessas 7 festas com detalhe apaixonante. E eu, quando peguei esse livro, nossa, eu comi também. Eu trabalhava numa escola aqui em Cotia. Na época não era escola ainda, mas hoje ela virou uma escola famosa. Eu trabalhei lá. E aí o meu chefe, que era um pastor, foi para os Estados Unidos. E ele se desfez de vários livros, e nós fomos lá e pegamos. Então eu tenho até hoje, já faz 30 anos, eu tenho até hoje livros que eu peguei dele. Inclusive esse, só que esse não está comigo. Eu sinto uma dorzinha no coração quando eu falo isso, mas esse livro eu dei de presente a um pastor que foi fazer uma semana de oração na minha igreja. O Senhor me tocou para oferecer a ele aquele presente que eu amava tanto. Era como um filho para mim. Aí eu peguei e dei para ele esse livro. Era um livro bem antigo, ele estava amarelado e tinha caído as páginas. Então eu fui numa encadernadora e coloquei uma espiral nele. E aí, mas o Senhor tocou no meu coração, que era uma semana de... Eu não lembro se era de mordomia ou se era de lar e família, mas eu na época eu era o chefinho do departamento. Só que como eu nunca fui muito bom de pregar, né, a igreja sempre providenciava pregadores maravilhosos. E aí trouxe esse pregador. Eu não lembro mais o nome dele, mas é um pastor. E eu dei de presente para ele. De coração, foi de coração. Se ele um dia souber disso, né, espero que ele continue com o livro. Ou não sei, talvez ele deva ter passado para alguém. Porque era um livro comum. Muito importante em suas palavras, mas aquela edição ela tinha valor para mim porque ela era antiga, né? Acho que era a primeira edição, não sei. Mas graças a Deus foi embora. Hoje eu tenho outras versões daquele livro em casa. Assim como eu tenho versões da Bíblia, eu tenho algumas versões da Bíblia e vários exemplares, não é? Eu sou apaixonado por livros e adoro a Bíblia. Procure. Está lá na CPB. É CPB. Cada publicadora brasileira. Gente, como essa publicadora me ajudou na minha caminhada cristã, educacional, e me ajuda até hoje. Eu falo me ajudou porque agora eu já estou jubilado, não estou mais atuante como eu era. Na verdade, eu fui desjubilado. Então, eu estou fazendo esses vídeos aqui como propósito de trabalhar de novo. Porque eu já tinha meio que... Até brincava com o meu pastor, eu estou jubilado. Mas agora eu estou aqui de novo, viu? Estou me oferecendo.
Que o vigia das pessoas te abençoe, te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz.